Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus neste santuário, vocês que chegaram 11 e pouco, seja muito bem-vinda, Dulce Maria, coordenadora da RCC. Muito obrigado ao ministro Fernando, porque quando aqui vocês chegaram, nós os presenteamos com uma fitinha das Santas Chagas, para estimular a oração durante 9 terças-feiras. E aqui nós nos reunimos hoje, nos reuniremos por 9 terças-feiras, pedindo: Senhor das Santas Chagas, juntos, lavai-nos, purificai-nos, perdoai-nos e seremos salvos. Diga de novo: Senhor das Santas Chagas, lavai-nos, purificai-nos, perdoai-nos e seremos salvos. A liturgia de hoje, o Evangelho, que é do evangelista Marcos, fala um fato um tanto pitoresco. Jesus vai com os apóstolos no alto mar, e de repente, eles se dão conta que esqueceram a comida. Como diz no Nordeste, esqueceram a merenda. 12 homens, Jesus 13 e um pão. Se tivesse uns mais famintos, é pouco. É pouco. Impressionante que isso incomoda, porque eles ficam pensando: e agora? Esquecemos a merenda, esquecemos o nosso picuá. E o que vai ser agora essa noite inteira passando fome? Interessante que Marcos escreve isso. E Jesus diz algo, e diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Impressionante que nosso Senhor fala esse texto, faz essa colocação, e imediatamente eles pensam: mas acho que Jesus ficou bravo, Jesus ficou zangado conosco, que nós esquecemos o pão. É por isso que ele está falando isso? Uma coisa muito corriqueira, que podia acontecer com todos nós. Quantas vezes
numa viagem, numa situação, você esquece de alguma coisa, esquece de merendar, esquece de se alimentar. Mas os apóstolos, bem curtinhos, né? Mas será que ele está bravo com a gente porque esqueceu uma comida? Não, Jesus não estava bravo. É que na verdade eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus estava dizendo: se vocês esqueceram o pão, vocês estão preocupados com o pão. E Marcos fala de duas multiplicação dos pães. Geralmente a gente sabe de uma, mas Marcos relata que 2 vezes Jesus multiplicou os pães. Uma vez multiplicou com 7 pães e outra vez com 5 pães. Aqui os números, depois eu vou falar, são muito significativos comparado com a primeira leitura. Mas não vamos adentrar nessa simbologia dos números, porque requeria mais tempo e hoje tem unção dos enfermos. Mas o que Jesus está dizendo: será que vocês não sabem que quanto à comida, eu hei de providenciar sempre? Se eu fui capaz de fazer a multiplicação de 7 pães para 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. Se vocês presenciaram que eu fui capaz de multiplicar 5 pães e ainda sobraram 7 cestos, vocês acham que eu estou preocupado com esse pão que vocês trouxeram? Jesus mostra uma coisa muito íntima com os apóstolos. Mas o que Jesus está dizendo: primeiro, confie em mim. Primeira coisa, confie em mim, que às vezes o pão que você acha pouco, eu posso multiplicar, eu posso saciar. Primeiro ponto. Segundo, confie em mim. O milagre da multiplicação pode acontecer sempre, e nunca faltará para aqueles que têm fé. Nunca faltará o necessário, se vocês compreenderem a importância da partilha. Se vocês compreenderem, meus discípulos, que aqui no barco não é só fazer a multiplicação, mas nós podemos viver a partilha que vocês experimentaram. Se primeiro o Senhor está dizendo: confie em mim que não lhes faltará o necessário, também está dizendo: produzam a multiplicação que ninguém passará fome. Mas o que Jesus, terceiro ponto, quer dizer é: cuidado com o fermento. Vocês estão aqui no barco, estão preocupados porque o fermento do mal está dentro de vocês. E Ele está dizendo para nós: cuidado com o fermento do mal. O que é o fermento do mal de Herodes e dos fariseus? Dos fariseus, hipocrisia. Lembre as palavras que ele disse: hipócritas, raça de víboras, geração adúltera, sepulcros caiados. Esse é o fermento de Herodes, a dureza de coração. Jesus diz: como vocês são duros de coração. E a pergunta que nos cabe: será que nós não estamos permitindo que o fermento do maligno levede, cresça, nos envenene? Será que nós não estamos deixando as dúvidas, porque desacreditar que o Senhor pode saciar nossa fome, de que o Senhor pode saciar a fome de todos os nossos irmãos, de que basta a pessoa humana se abrir para o outro, que ninguém passa fome, ninguém passa sede, não há injustiça. Então perceba, é de dentro que brota o fermento do mal. Se você lembrar um pouquinho ontem, a primeira leitura falava da morte de Caim e de Abel, e nós refletíamos que Caim matou Abel por inveja, por ciúme e por ira, por cólera. Esse fermento mata. Hoje a primeira leitura fala do Gênesis de Noé, e mostra a tal ponto que Deus se arrepende de ter feito o ser humano. Por quê?
por causa do fermento da maldade, o veneno da serpente, o fermento do isolamento, o fermento da ganância, o fermento da impureza, o fermento que Deus percebeu que cresceu no coração do ser humano. E por isso Ele chama Noé, a sua família, e ali vem vários números, 7 casais, depois aqui poderíamos fazer, e tem muita proximidade com a multiplicação dos pães, o 7 como perfeição, 12 como a totalidade das tribos e povo de Deus. Mas vamos ficar aqui. Que fermento que nós primeiro identificamos que está crescendo na humanidade? Qual fermento que nós percebemos? Da desigualdade, das brigas, da rivalidade, das guerras ainda tão presentes. O fermento que está dentro da igreja. E eu falei no rádio hoje, e faço a proposta para quinta-feira, fazermos 5 quintas-feiras de oração. Eu diria, meus irmãos, se você, falei hoje no rádio da renovação, quem é do neocatecumenato, quem é de oração, gente, dobre o joelho em favor da igreja. Mais do que nunca, reze pela igreja. Aqui sem comentários, mas que internamente haja um processo de unidade e santificação, e de fora para dentro, que ela resista a tantos impactos. Como no Atos dos Apóstolos, todas as vezes que a igreja passava por tribulações, a comunidade se reunia em oração. Se vocês têm algum apreço pelo que eu falo, rezem pela igreja. Mesmo não estando na quaresma, façamos penitência pela igreja, peçamos pelo Papa, pelos bispos, pelo povo de Deus, internamente e em relação ao mundo, rezemos. Nós católicos precisamos dobrar mais o nosso joelho. Por isso que eu proponho quinta-feira, Jesus Eucarístico, por intercessão de Nossa Senhora Augusta Rainha, por intercessão de São Miguel Arcanjo, seja na missa das 18, adoração às 19 e missa às 20, protegei-nos e libertai-nos do mal. Repito, rezem pela igreja, não importa de que linha de espiritualidade você seja, intensifique as orações. Os momentos são de grande tempestade. Que o fermento do mal não cresça, que essa purificação aconteça, que o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, não possa produzir um crescimento da maldade, mas a purificação, a santificação. Eu falava do mundo, falava da igreja, pensemos nas nossas famílias, pensemos nas famílias, o fermento que está crescendo, fermento de desunião, de intrigas, e você se pergunta, mas por que isso cresceu aqui dentro? Porque nós permitimos, porque nós descuidamos, porque assim como a pessoa sova o pão e deixa crescer embaixo de uma coberta, no calor, assim também o fermento do mal, quando nós permitimos e deixamos dentro de casa, dentro de nós, ele cresce. Então o que fazer? Hoje, por exemplo, no rádio, quem não se sentiu tocado com aquela mulher? Quem perdeu às 10 da manhã, acompanha às 10 da noite, aquela mulher do Mato Grosso do Sul, chorando pela filha de 16 anos, tem mais 2 filhos, de 12 e 18, a filha, faz 20 dias que ela não enxerga, não vê a filha, andando pelas ruas, entregue às drogas, agora a família sendo ameaçada, uma mãe desesperada, eu não quero ver minha filha abandonada nas ruas, entregue à morte,
Me ajuda, dizia ela, e chorava abundantemente, numa angústia terrível. É o fermento do mal que está levando os nossos jovens. É o fermento daquilo que é o fruto do pecado original, que se nós não cuidarmos, ele cresce, ele embolora, ele estraga. Eu fiquei pasmo hoje de escutar aquela mãe, tamanho sofrimento, e se coloca no lugar, 20 dias, saber que a filha está andando, no início ia procurar a filha, agora não pode porque prometeram matar. Filhos, há uma solução, claro, é o subir na barca, como Noé fez, a barca que é Jesus Cristo, que é escolhermos as primícias, é fazermos as escolhas daquilo que é virtuoso em nossa vida, fazer as escolhas para colocarmos, para que haja um recomeço. Então não podemos deixar a deriva. Se hoje nós nos entendermos que nossa vida corre risco, que a vida da nossa família, a igreja, eu pedi oração, o mundo precisamos rezar, então nós temos que recomeçar em Deus. E como nos diz o Salmo 22, 23 que rezávamos: Senhor, se eu estiver no vale da morte, eu clamo, eu suplico, eu peço por misericórdia, use do teu cajado e do teu bastão, me tire desta situação no vale da morte, me ajude a entrar nessa barca, para que eu possa ser conduzida para um recomeço na minha vida. Então não é desistir, a situação pode ser feia, o fermento pode ter crescido, mas a graça de Deus é maior. O que Deus faz em nós é maior. Não disse Ele: vocês não compreendem o que eu já fiz na multiplicação dos pães e o que eu posso fazer? Não sejam pessoas de coração duro e pessoas com falta de fé. Acreditem, confiem. Eu tenho muito a fazer em vossas vidas. Que Deus nos ajude a retirarmos todo o fermento mal, e que o fermento do Espírito Santo, esse fermento é poderoso, esse é forte, pujante, esse fermento do Espírito Santo no mundo, na igreja, na família, na minha alma, na tua alma, possa saciar nossa fome, nossa sede, num recomeço em Deus. Amém.